Antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite e olá, amiguinho Digimon. Se você é do nosso projeto Mecatrônica Livre, seja bem-vindo. Se você não é do projeto Mecatrônica Livre, seja bem-vindo também. Aqui está mais uma videoaula sobre mecatrônica e a nossa segunda videoaula é justamente sobre o que é mecatrônica. Eu fiz um vídeo falando sobre o projeto e quem eu sou, você pode acessar no nosso canal e dar uma olhadinha sobre o projeto e sobre as nossas videoaulas e por que estamos fazendo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fernando Santos, eu sou aluno da Universidade Federal do Ceará, sou membro do LPEM, Laboratório de Protótipos Educacionais de Mecatrônica. Você pode ir lá e dar uma clicada no curtir e se inscrever no canal para ficar acompanhando um pouquinho mais sobre as aulas. Não deixem de dar uma olhada no vídeo. E agora a nossa aula é sobre o que é mecatrônica. Inicialmente você pensa em robôs, mas a mecatrônica ela não é restrita a robôs. E na verdade é bastante difícil de você definir o que é mecatrônica. Se torna mais fácil você definir mecatrônica sobre a relação que ela tem entre outras áreas de estudo e dizer que mecatrônica estuda a interseção delas. Aí fica aquela cara de não entendi absolutamente nada. E aqui no caso, eu tenho aqui um gráfico de Venn, um diagrama de Venn, que ele é muito utilizado na matemática, que é para você trabalhar com os conjuntos, interseção ou propriedade dos conjuntos. E aqui no caso, eu tenho 4 grandes grupos, que aqui é a mecânica, sou estudante de engenharia mecânica, então é mais ou menos essa a minha área, é a eletrônica, é o controle, e essa aqui é a programação. E no caso, quando eu tenho algo que se relaciona a mecânica, eletrônica, controle e software, ou programação, eu diria que eu estaria trabalhando com a mecatrônica. E as nossas videoaulas, elas têm principal objetivo trabalhar com essa parte aqui, do gráfico, a parte da eletrônica e da mecatrônica. Durante esse vídeo eu vou estar falando um pouquinho mais sobre cada uma dessas áreas, inclusive sobre essa área aqui que eu gostaria de desmitificar algumas coisas sobre a engenharia mecânica, certo? E aqui no caso, eu peguei uma definição no próprio Wikipedia sobre engenharia eletrônica. Muitos alunos do ensino médio, eles têm curiosidade para saber, de descobrir algumas coisas, mas eles não procuram saber, eles não usam o Google, eles não usam o Wikipedia, eles preferem ficar com aquela dúvida. E eles só acessam o Wikipedia quando eles têm algum trabalho. Na verdade, eu acho que o Wikipedia é uma ferramenta maravilhosa que você pode ter, porque você tem várias definições que nem sempre são tão superficiais sobre vários assuntos. E aqui no caso, é claro que não é recomendável que você utilize uma definição do Wikipedia para fazer um trabalho que esteja valendo nota. Mas se você quiser, se você tem alguma dúvida sobre o que é algo, eu realmente recomendo que você dê uma olhada no Wikipedia, porque você vai encontrar sobre tudo lá. E é muito bom porque você pode pegar 10 temas e dar pelo menos uma olhada, entender sobre o que é cada um daqueles temas em 10 minutos, o que em uma enciclopédia normal demoraria algumas horas para encontrar todos esses assuntos. E no Google você às vezes encontraria, você tem ótimas fontes de pesquisa, mas se você quiser algo bem rápido, mesmo que superficial, o Wikipedia é uma excelente pedida. E aqui no caso, a engenharia eletrônica eu peguei pela Wikipedia, como também outras duas definições. Em um resumão do que está aqui escrito, é que a engenharia eletrônica, a engenharia eletrônica, ela trabalha com energia elétrica e componentes que trabalham com energia elétrica, certo? Durante o nosso curso, nós vamos adentrar principalmente na eletrônica. E um dos componentes são os transistores, ou os transistores, e também outros que são os diodos, que nós vamos trabalhar. Outros componentes elétricos eles já são conhecidos desde o nosso ensino médio, que por exemplo, são as resistências elétricas e os capacitores. É que a gente também vai dar uma olhada nas resistências e nos capacitores, certo? Mas nós vamos um pouquinho além daquilo que o Enem pede. Já uma segunda definição é a parte da computação.
E aqui um resumão do que está escrito seria que a computação ela trabalha com entradas e saídas. E entre as entradas e as saídas, você tem um algoritmo. E esse algoritmo sempre tem aquela definição, a definição mais clássica de algoritmo é uma receita de bolo. Mas tem gente que não consegue entender algoritmo por receita de bolo. Mas é uma definição muito boa e muitas pessoas usam porque ela é uma definição realmente plausível. E aqui no caso, um exemplo das entradas e das saídas seria, por exemplo, suas notas. As suas notas do primeiro bimestre, do segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre. E aí, no caso, você entra com essas informações, quanto eu tirei, e uma saída, o algoritmo ele seria calcular a média, e a saída seria dizer, por exemplo, qual é a sua média no final do ano, e se você está aprovado ou não no que você está fazendo. Então aqui é uma definição muito simples de computação. É claro que a ciência da computação ela vai além disso, mas eu acho que a título de informação, a título de você entender um pouquinho mais, isso aqui já é suficiente. Que a computação trabalha com isso, com entradas e saídas, e entre as entradas e as saídas você tem um tratamento daquelas informações. Falando em tratamento das informações, aqui a gente vai para o próximo tópico, o próximo bloquinho lá do diagrama de Venn, que é engenharia de controle e automação. A engenharia de controle e automação, de uma forma bem por cima, ela tentaria automatizar todo o processo. Seria, por exemplo, aquelas faixas, aquelas esteiras de produção de carros, sem nenhuma pessoa trabalhando por lá. Os braços mecânicos, os componentes eletrônicos, eles fariam todo o processo. Mas não é só isso em relação a automatizar, mas também, por exemplo, a você manter uma temperatura na sala como a que você quer. O seu ar-condicionado liga e aí ele está ficando muito gelado, ele percebe isso, e ele controla a temperatura e a umidade, e aí ele desliga um pouquinho, ou então ele diminui a potência, que é para o ambiente não ficar tão gelado. Ou então o ambiente, várias pessoas entram na sala, o ambiente começa a ficar mais quente, o seu ar-condicionado consegue perceber isso e depois ele diminui a temperatura da sala para manter naquela temperatura que você acha que é ideal. Nossas videoaulas não vão trabalhar sobre essa parte aqui, certo? Vai ser dado só uma vista sobre o que é isso daqui. E agora eu vou trabalhar sobre o último bloquinho, que é a mecânica. No caso, eu sou estudante de engenharia mecânica. Eu gostaria de desmitificar um pouquinho sobre o que as pessoas veem sobre o curso de engenharia mecânica. Eu acredito que naturalmente existe um desconhecimento das pessoas de outros cursos sobre o que um curso estuda. Como, por exemplo, a oceanografia. O que é que um oceanógrafo faz? O que é que um estudante de oceanografia estuda? Eu acho que isso é normal você não saber, porque existem muitos cursos e porque o conhecimento é muito vasto, então fica difícil você saber o que cada um desses cursos vai trabalhar. Mas eu acredito que um problema não muito comum é visto na engenharia mecânica, que as pessoas elas não acreditam que elas não sabem, elas acreditam que sabem realmente o que a gente trabalha lá. E o que é muito triste é porque elas acham que a gente trabalha única e exclusivamente com isso daqui. Certo? E a primeira coisa que vem... A primeira coisa que vem à mente quando você fala que estuda engenharia mecânica, que vem à mente das pessoas, é que você gosta muito de carros e que você trabalha com carros e que você chega na sua aula e você vai ter um carro no meio da sala. E isso não é verdade. Nunca nenhum professor meu levou um carro para o meio da sala. Um professor já acabou levando peças de um carro para a sala, mas nunca um motor, nada disso. E aqui eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o que é essa parte da engenharia mecânica. E antes disso, eu gostaria de falar sobre uma experiência que eu tive várias e várias vezes. É porque quando eu era professor particular, eu dava aula de física. E muitos alunos meus falavam que não gostavam de física e que nunca gostaram de física. E eu digo sempre para eles que eu não acredito nisso e que eu acredito que eles realmente já gostaram muito de física e, na verdade,
Existia uma época na vida deles que o que eles mais queriam era ter aula de física. Eles dizem que não lembram disso, e eu digo, realmente você provavelmente não vai lembrar disso, mas os seus pais vão lembrar. E essa época é a idade dos porquês, que é por volta dos 3 ou 4 anos, se eu não me engano, que é quando a pessoa, a criança está começando a conhecer o mundo, a ter a sua identidade, ela quer descobrir tudo, ela quer descobrir por que, que o céu é azul, por que, que o quente queima, por que, que o frio esfria. E na verdade a física ela trabalha com isso, ela trabalha com fenômenos naturais. E durante as minhas aulas de física, eu explicava o fenômeno natural e isso fazia com que os alunos começassem a gostar de física. E é uma diferença muito grande no rendimento de um aluno quando ele gosta e quando ele não gosta da matéria. E é uma diferença maior ainda quando ele não gosta, quando ele é diferente de uma matéria e quando ele odeia a matéria. Então eu primeiro tinha que fazer com que os alunos gostassem da matéria. E uma outra dificuldade é que quando eles começaram a gostar de física, eles continuavam com dificuldade. A dificuldade deles não era em relação à física, era em relação à matemática. E é necessário você ter uma certa base matemática para você realmente aprofundar mais o seu conhecimento em física. Porque a física ela tenta estudar os fenômenos naturais do universo, só que ela não é suficiente por si só. É uma tarefa muito grande. Então, o que é que ela faz? Ela utiliza ferramentas da matemática para tentar entender o universo. E aí, os alunos, às vezes, eles não gostam de física não por causa do fenômeno natural que eles não querem saber, mas porque eles têm dificuldade em matemática. Então, primeiro você tem que ter uma base em matemática e aí você realmente consegue aprofundar melhor esse seu entendimento sobre os fenômenos naturais. E a física e a matemática elas se relacionam para tentar entender o universo. A engenharia, eu sempre falei isso aqui, a engenharia ela tenta utilizar esse conhecimento do fenômeno físico e das ferramentas matemáticas para transformar esse conhecimento em algo útil, em algo palpável para o ser humano, como por exemplo uma máquina que possa fazer algo por você, um motor que possa fazer o seu carro funcionar e levar para algum canto. Então, no caso, a engenharia ela tenta estudar isso, ela tenta estudar o universo e transformar esse conhecimento em algo útil, algo que você possa obter trabalho, algo que possa realmente mudar e melhorar a sua vida. E a engenharia mecânica, como engenharia, ela não foge disso. E é uma engenharia que eu acredito que é uma engenharia extremamente ampla, extremamente abrangente, e ela estuda sobre vários aspectos. Entre esses aspectos aqui, nós vamos ter, por exemplo, a dinâmica. E a dinâmica, nós vemos bastante nas leis de Newton. E a questão clássica de dinâmica em todos os vestibulares há vários anos, em qualquer parte do mundo, e agora no Enem, ela trabalha com isso, com blocos em determinado ângulo. Isso daqui é dinâmica. Quando você tem a parte das polias, também é dinâmica. O movimento de rotação também você está trabalhando com dinâmica. Certo? Então imagine, se você quer transmitir força para as rodas do seu carro, você tem que entender como a força influencia nos corpos. E não apenas isso, a dinâmica você tem que ir em outras áreas, e uma dessas áreas, por exemplo, é a mecânica dos sólidos, que ela trabalha como os corpos reagem a determinados esforços. Se você coloca determinada força em um clipe, e você fica dobrando esse clipe, sempre ele vai começar a endurecer até um ponto que ele vai partir. Por que, que ele parte? Por que, que ele dobra? Então você vai ver os esforços que estão dentro do corpo. E a mecânica dos sólidos, ela trabalha com isso. E aqui nós temos aqui um exemplo que seria o que está acontecendo dentro desse corpo. Isso não vai ser abordado durante as nossas videoaulas. Isso aqui é a parte que a gente estuda na engenharia mecânica. É o que está acontecendo aqui dentro. Será que esse corpo vai partir? Se ele partir, aonde ele vai partir? E aqui, numa outra aplicação, que seria os elementos finitos, você saber como o corpo está reagindo sobre determinadas condições de operação. Aqui, por exemplo, seria um carrinho numa batida. E aqui você teria como esse carro reage, onde ele vai amassar, o quanto ele vai amassar, por que ele vai amassar. Isso aqui é muito utilizado na parte da Fórmula 1, que é para você fazer o carro mais seguro possível para o piloto de Fórmula 1, porque você está trabalhando com velocidades acima de 300 km por hora, 360 km por hora. Então você tem que fazer algo realmente seguro, você tem que fazer um carro que consiga suportar, consiga proteger o piloto de um impacto. Além dessa parte aqui da mecânica dos sólidos, nós também temos a mecânica dos fluidos. Isso daqui nós temos várias questões disso, é como o ar entrando em um determinado ambiente, como ele vai reagir, se ele acelera, se ele desacelera.
E isso é muito aplicado na parte da aeronáutica e da parte da aerodinâmica, que nós temos que estudar como os fluidos funcionam, e isso aqui seria o estudo do fenômeno natural, isso aqui seria a aplicação do fenômeno natural. Qual é o melhor tipo de asa para aquele meu avião, qual é aquele melhor tipo de asa que vai me dar a maior sustentação, que eu possa levar o máximo possível de pessoas. Isso aqui a gente estuda na parte da mecânica dos fluidos. Além disso, isso aqui alguns, em muitos cursos, isso aqui é a parte mais difícil para muitos alunos, que é a parte da termodinâmica, que isso não é apenas a parte da física, mas também a da química. E como os gases reagem, como um combustível queimando ele reage, o que ele vai gerar. Então aqui a gente vai ver muito essa parte aqui da termodinâmica, que também tem no ensino médio, só que bastante aprofundado, e também como nós podemos obter trabalho disso, que aqui no caso é o seu carro. O seu carro ele funciona assim, desse jeito. Ele utiliza de processos termodinâmicos para transformar energia química armazenada na gasolina em uma energia mecânica que você possa andar com o seu carro. Além desses conteúdos, existem outros conteúdos também abordados no curso de engenharia mecânica, que é a parte da administração e a parte da economia, porque um professor meu já me disse que um engenheiro, a posição de engenheiro é uma posição de gerência. Então você não só tem que ter conhecimentos técnicos, mas também você tem que ter conhecimento de como se relacionar com as pessoas. Então nós aprendemos um pouco mais também sobre viabilidade econômica. Vários cursos eles trabalham a parte de matemática financeira, para você entender que não basta a parte técnica, mas também você tem que levar em conta a parte econômica daquele seu projeto e, é claro, a parte da execução com a sua equipe. Eu demorei um tempinho aqui desmitificando o curso de engenharia mecânica, porque eu acho que é um curso que interessaria muito mais as pessoas, e as pessoas realmente entendessem o que a gente vê aqui dentro. E agora, voltando aqui para a nossa aula sobre mecatrônica, certo? Eu falei sobre algumas áreas que eles estudam, e você pensa, nossa, mecatrônica é tudo isso, e cada uma dessas áreas é tão grande, sendo que eu só falei um pouquinho sobre uma dessas áreas. Então, assim, o que é que pode levar em consideração tudo isso junto? Bom, um exemplo disso, na verdade, são os robôs. E quando você pensa em mecatrônica, muitas vezes você imagina um robô, você pensa em robótica. E na verdade o robô ele trabalha com tudo isso, e aqui para falar dar um exemplo sobre como ele trabalha com tudo isso, eu gostaria de mostrar uma obra-prima que eu acho da engenharia, que é o Asimo. O Asimo, ele é um robô da Honda, a mesma que faz aquelas motos. É muito conhecida. A Honda, eu acredito que ela continua sendo a marca mais famosa e mais popular de motos aqui no Brasil. Mas acontece que a Honda, ela não trabalha simplesmente com motos e carros. No próprio site dela, ela define que ela trabalha com mobilidade. Então, há 28 anos atrás, se eu não me engano, acho que foi 28 anos atrás, em 1986, ou foi em 1976, eu não tenho certeza, você pode dar uma olhada no site da Honda e confirmar, que ela trabalha com mobilidade. Então, ela fez pernas mecânicas, pernas que poderiam trabalhar. E essas pernas foram evoluindo até chegar no Asimo, que eu acho que é uma obra-prima da engenharia. E aqui eu vou usar o Asimo para mostrar tudo que eu falei, onde seria aplicado. E aqui, no caso, seria como tudo junto funciona. Por exemplo, aqui eu tenho um Asimo e o Anisson está subindo uma escada. Se ele está subindo uma escada, ele tem um plano inclinado. Exatamente como aquele bloco ali que eu estava mostrando na parte da dinâmica, da mecânica. Como ele é feito de matéria, ele obedece a determinadas leis que explicam o universo. Então você tem que dar uma olhada como é que ele vai reagir, qual é a força que ele vai precisar para subir. Mas além disso, além dele precisar dessa determinada força, ele precisa também de algo que faça ele se mover. E aqui no caso você vai ter eletrônica, você vai ter os motores nas juntas do Asimo, que é para fazer com que ele realmente se mova. Então você tem vários componentes eletrônicos, não faço nem ideia quantos componentes eletrônicos, acho que é difícil você calcular, acho que nenhum dos engenheiros saberiam quantificar exatamente quantos componentes eletrônicos o Asimo tem. E além do mais, você não só precisa desses componentes eletrônicos, mas você precisa ter um determinado controle se ele realmente está fazendo
o que era para ele fazer. Então você precisa de sistemas de controle para você evitar que o Asimo caia enquanto ele está subindo a escada. Ele precisa ter um controle sobre o movimento dele. E além disso, você precisa saber quando ele vai mover e cada parte ele vai mover. Então você precisa de algoritmos para saber, pronto, aqui eu vou mexer essa perna um pouquinho mais, depois que ela estiver realmente estabilizada, que eu vou começar a mexer outra. Eu preciso do controle para saber quando ela está estabilizada e eu preciso do algoritmo para dizer, pronto, agora já é aceitável, agora eu vou começar a mover outra perna. Então, quando você vê um robô desse, você aqui está trabalhando com algo que foi projetado por vários engenheiros de áreas diferentes e está trabalhando tudo isso. Então, você vê um robô desse, eu acho muito bonito, o Azim eu acho muito bonito. Ele não é o único robô que tem essa capacidade, você vai procurar outros, você pode procurar outros. Um dos exemplos é o Now, que é um robô que ele tem até competição de futebol, e você pode colocar futebol de robôs, e você vai ver, você vai encontrar vídeos de Nows, que são robôzinhos pequenos, eles estão jogando futebol, e tem a Copa, teve até a Copa aqui no Brasil de robôs. Então, assim, os robôs eles trabalham com todas aquelas ferramentas, todas aquelas áreas juntas, certo? E aqui no caso, é claro que a gente não vai trabalhar sobre como fazer um robô, mas a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre cada uma dessas áreas, que é para despertar um interesse, e em alguns cantos a gente vai fazer coisas realmente práticas sobre isso, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Eu gostaria de pedir que, se vocês realmente gostarem, vocês possam clicar em curtir, que isso estimula muito o nosso trabalho, como também faz com que esse vídeo se torne mais acessível às outras pessoas. E também se inscrevam no canal, porque ajuda bastante a gente. Vocês podem ficar acompanhando sempre que tiver aulas. E essas aulas a gente queria fazer toda semana. E eu espero que toda semana a gente consiga colocar um vídeo na internet. E eu gostaria bastante da resposta de vocês. Vocês estão gostando? Se essa aula está muito grande, se é melhor aulas menores, se é melhor não especificar. Porque eu estou tentando fazer uma aula que era de 2 horas em alguns minutinhos, mas que é para ajudar e que é para dar um entendimento, porque o aluno pode voltar aí em qualquer parte do vídeo para realmente entender os conceitos. Então essas aulas aqui é para isso, para entender os conceitos. Então, lembrando lá, clique em curtir, clique em gostar, compartilhe aí os vídeos se vocês quiserem, se inscrevam no canal e até a próxima e até mais.